Oi, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Alexandra Garcia, eu sou advogada e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi minha experiência para conseguir essa bonitinha vermelha aqui. Eu lembro que quando eu iniciei a faculdade eu não queria saber de advocacia. Eu não gostava, não tinha nem pretensão nenhuma. Eu queria estudar para concurso, queria ser policial. Contudo, quando chegou no meio do curso, eu já estava inserida no mundo jurídico já tinha um tempo, eu já gostava daquilo, já tinha contato com os professores e achava muito interessante e eu já tinha decidido ali que eu iria ser advogada. Então, no meio do curso, eu já comecei a pensar nessa outra bonitinha aqui, né, a FGV. Então, fui começar a me preparar para essa prova. Então, não iniciei os estudos, estudando ética, civil, penal, não, nada disso. Eu fui me preparar para a estrutura. Por exemplo, quantas matérias caem? Quais são os assuntos que mais caem? Quantas matérias, quantas questões são? Quantas horas de prova? Como que funciona a estrutura? Qual o valor que paga? Quantas vezes tem no ano? Então, foi me preparar para isso, para a estrutura, não para a prova em si. Então, quando eu estava, né, porque na época da pandemia, eu lembro que acho que era essa época que eu estava no meio do curso. Então, eu tive mais tempo para me preparar para a prova, estudar, eu imprimi todas as provas anteriores, eu me inscrevi em cursinho. Então, na primeira fase, eu também estava sendo acompanhada por psicólogo, porque é uma prova, né, que te pressiona muito. Não que terceiros tinham me pressionado, família, afins, mas eu estava muito impressionada com essa prova, então eu achava que eu não ia passar. Então, eu fui muito preparada, assim, né? Tanto conteúdo, e eu quis fazer a primeira, porque você faz, acho que é quando você tá no nono semestre, barra, né, indo ali pro décimo, salvo engano. Mas eu fiz a minha primeira quando entrei no nono semestre. Então eu fiz a primeira, não passei, fiquei bastante mal, chateada, porque tinha, né, toda a preparação, estava sendo acompanhada ali, e tinha todo o suporte familiar também, mas não passei. E aí eu fiquei um pouco desanimada e deixei um tempo, acho que eu fiquei uns 4 meses, assim, sem estudar, sem pegar mais nada da prova. E aí eu lembro que eu cheguei até a me inscrever na próxima, e aí eu desisti. E no dia do último dia de pagamento, eu liguei para meu namorado e a gente estava conversando, ele falou, olha, por que você não paga? Eu falei, olha, venceu ontem e tudo mais. E aí eu conversando com ele aqui no telefone, chegou um SMS, um torpedo, falando, olha, foi prorrogado, então você pode pagar hoje. Aí eu falei pro meu namorado, ele, vai, faz, você tem uma carga enorme e tal. Eu falei, mas tô meses sem estudar, tô sem terapia, tô só trabalhando, TCC, então não tô nem aí pra prova da UAB. E aí ele, não, vai, faz mesmo assim. Aí eu, tá bom. Então eu fui fazer essa segunda prova da primeira fase sem pretensão nenhuma. Sem estudar, eu sabia que não ia dar muita coisa, então fui bem tranquila. Então, quando eu peguei essa prova aqui, foi essa que me aprovou, que eu peguei aqui a primeira questão, na minha época começava com as 8 questões de ética, não sei se atualmente está assim. Eu fui fazendo a primeira, eu falei, essa eu sei, segunda eu sei, terceira dúvida, quarta acertei, quinta, eu só errei, acho que duas em ética, tá até aqui o gabarito. E eu comecei a perceber, eu falei, ética tá tranquilo. Aí eu fui para trabalho, que eu comecei com as matérias que eu mais gostava e mais tinha facilidade de aprender. E vi que tinha uma possibilidade de eu ser aprovada nessa daqui. Aí eu comecei a ficar nervosa, muito nervosa, fui pro banheiro, aí lavei o rosto, depois bebi água, comi alguma coisa e fui, né, com toda a força. Saindo da prova, já tem cursinhos que ficam, né, ali já preparando para o primeiro que sair já ir respondendo as perguntas para poder ter um gabarito mais ou menos. E eu lembro que eu já saí assim, porque eu tinha quase certeza que eu tinha passado. Aí eu lembro, olha como que eu fiz. Peguei todas as questões e fui corrigindo assim pelo celular para acompanhar. O gabarito saiu 9 horas da noite, eu já tinha sido aprovado, tava tudo certo. E aí vem aquele misto de sentimento, felicidade barra caramba, ainda tem a segunda fase. Segunda fase, porque quando você faz a inscrição da primeira, isso é importante, você já tem que ter escolhido a segunda fase. Foi outra preparação também que eu passei meses para escolher, porque o pessoal fala, criminal, né, penal, que é fácil, nananã, trabalhista, não é bem assim. E eu vi também uma matéria falando o seguinte, acho que era da FGV, que a matéria que mais aprovava, que não era mais fácil, que era direito constitucional. Lá vai eu entender o que era o mundo constitucional. Eu também fiquei animada porque a Constituição é desse tamanho, apesar dela, né? Mas o direito penal, né, desse tamanho, a lei, a civil é grande, trabalhista é grande, CLT, minha Nossa Senhora, né? Então, o constitucional pequenininho, eu falei, não vou nem ter peso. Mas não é bem assim que funciona. Contudo, aí comprei um cursinho de segunda fase, que é o mais recomendado, né? Primeira fase, tem muita gente que faz sem o cursinho. Eu fiz com um cursinho também, com cronograma, então eu fiz todo o material que tinha no mundo, eu comprava e testava.
Então, a segunda fase eu peguei constitucional, fui esmiuçar, consegui uma professora maravilhosa do Goiás, ela dava aula de graça aqui também no YouTube, tinha materiais excelentes na Hotmart, e aí eu fiquei acompanhada com ela e passei na segunda fase com muita luta. E a segunda fase é muito interessante porque ela é uma peça, eu já estava preparada para isso, lógico. É uma peça que você, né, escrita ali, e tem 4 questões, cada questão tem A e B, né? Eu acho que são 4, deixa eu olhar, acho que são 4 questões mesmo, é isso mesmo. Assim, ó, 4, né, ó, quarta questão, ó, A e B. E aí o que que acontece? Nessa segunda fase, se você não acertar o nome da peça, né, qual que é a peça ali, ela não vai ser corrigida. Ah, Alexandre, eu gabaritei todas as questões, não vai ser corrigida. Porque ele é o sistema deles, né? Se errar a peça, você nem passa, né? Se você errou a peça, por mais que você tenha tirado a nota máxima nas outras, vai faltar ponto. Então, é assim que funciona. E eu quase não passava. Por quê? Porque eu fui muito ruim nas questões. Agora, a peça eu gabaritei praticamente. Só faltou um inciso do artigo 5º para eu fechar a peça. Então foi assim uma loucura, mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito agitada e espero que a minha experiência passe alguma coisa de positiva para vocês, porque é uma fase muito delicada na vida do estudante de direito, né? A gente escuta cada coisa, ai, fulano de tal fez 17 vezes e não passou, ai, fulano nem estudou e passou, que é raro ouvir falar que não estudou e passou, eu nunca nem ouvi essa história, né? Mas fulano fez não sei quantas vezes, desistiu. Então faça a sua análise, faça a sua pesquisa, vá atrás de informação, que assim você tem uma possibilidade grande de passar. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para me ajudar e até a próxima.